Obrigado a todos pela presença. Boa tarde, a todas e a todos. Nós, jovens, estudantes de filosofia, entusiastas do saber clássico, da reflexão teórica, nós somos reconhecidamente devotos da cultura grega. Nosso espanto com a qualidade e profundidade das questões levantadas 20 séculos atrás é bastante justificado. Quando falamos da filosofia política, por exemplo, nem mesmo os conceitos superados, como a muito restrita definição de cidadão, que é própria da antiguidade, nos constrange a olhar para o período como uma espécie de incubadora da ideia de democracia. É uma predisposição nossa, né? Ela é limitante, mas não é equivocada. Pensar que conceitos fundamentais para o nosso modo de vida coletivo, como a própria democracia, mas também o direito, o bem público, são criações que foram esboçadas na antiguidade, relegadas ao fundo da gaveta medieval e então recuperadas e sofisticadas a partir do início da modernidade. Se a gente assumir essa transição em U como um modelo rígido, temos muitos problemas para resolver, principalmente na filosofia política. O primeiro e talvez principal deles é bastante conhecido, que é como adaptar os preceitos da vivência política em uma democracia direta, como a do modelo grego, para uma vivência em uma democracia representativa. Como milhões de cidadãos em um Estado nacional moderno podem sequer interagir politicamente? Se lembrarmos que a modernidade também é a idade do indivíduo, esse eu, que sempre guarda oposições com o mundo, a gente recua mais um passo em relação a esse nosso objetivo. Antes mesmo de começar a fazer política, nós temos que definir e ajustar o que é esse poli que a gente está tratando. E a tentação de assumir que não há representação legítima possível, ela é bastante grande. Eis onde a descrença planta a sua primeira armadilha. E em um momento como o atual, chamado de um momento de recessão democrática, a tendência ao pessimismo se torna bastante sedutora. Se Sócrates acusava lá os seus sofistas de promover o decaimento da democracia ateniense, aqui na modernidade a democracia com certeza enfrentou e enfrenta os seus próprios contendores. A nobreza, a religião, a burguesia, o totalitarismo e, mais recentemente, e eu acredito que é o nosso grande problema atual, como já haviam apontado os frankfurtianos, a democracia enfrenta o entretenimento. Então, para resistirmos a essa capitulação, a essa descrença, é importante tomarmos mais uma vez a obra de Jürgen Habermas, esse jovem e esperançoso autor, de 91 anos ainda incompletos, pode nos inspirar para que coletivamente comuniquemos entre nós um caminho para fora desses impasses que tensionam o Ocidente nesse início de novo milênio. O primeiro passo sugerido, e também o escopo desta apresentação, é a reflexão sobre a esfera pública habermasiana, tal como desenvolvida na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, de 1962. Aqui encontraremos um conceito bastante interessante para começar a tratar de alguns dos problemas que eu citei há pouco. Para isso, é interessante notar que a esfera pública é um produto típico da modernidade. Ela não tem precedentes clássicos. Ela funda-se na sociedade de massas e para a sociedade de massas. Mais especificamente, de forma correlata à consolidação da burguesia na Europa Ocidental a partir do século XVIII. Essa nova classe, desejosa da sua fatia do poder político que entende ser o seu direito, construirá uma nova arena para os jogos políticos, uma arena capaz de caducar as antigas relações de poder e criar novas.
A primeira preocupação de Habermas é esclarecer o sentido desse público que delimita a esfera. Por público, ele lembra, devemos entender e aqui eu cito, eventos que, em oposição às sociedades fechadas, são acessíveis a todos, do mesmo modo que falamos de praças públicas ou casas públicas. O filósofo alemão ressalta que o sujeito dessa esfera pública é o público. Ou seja, ele é o gestor do bem comum público. Então a esfera pública passa a representar o ponto de contato entre Estado e sociedade. Sociedade como um todo, como o conjunto da população, seja população que tenha ou não algum tipo de atuação política. Trata-se de um espaço simbólico, evidentemente, né? É importante ressaltar isso, mas para entrar nesse espaço simbólico, basta assumir-se como público. E isso é uma diferença bastante interessante. Agir publicamente, né? A porta de entrada, percebam, é bem mais ampla do que você se tornar ou nascer parte da nobreza no mundo medieval. Claro que o jogo de forças, uma vez dentro dessa esfera, segue desigual, né? Alguns jogam com armas muito mais eficientes que outros. Mas a história da democracia moderna talvez possa vir a ser descrita com uma lenta ampliação e horizontalização dessa esfera. Dependendo, é claro, da nossa capacidade, das gerações futuras, né, de seguirmos fazendo esse processo avançar. Então, em Mudança Estrutural, que é o primeiro livro do Habermas, ele vai imprimir uma de suas marcas mais conhecidas. Né? O Habermas ele é um intelectual amplo, ele transita por diferentes áreas. Ele está fazendo história, daqui a pouco começa a fazer sociologia, daqui a pouco começa a fazer direito, e sempre com um rigor acadêmico muito grande, muito intenso em todas as suas formas de atuar, de pensar. E a história da esfera pública, como o Habermas a conta, a demonstração de como ela veio a ser, é altamente explicativa do projeto democrático que o autor vai defender, né? Porque o Habermas é um autor que tem um sentido de praxis, ele defende uma forma de atuação da democracia. Primeiramente, o filósofo retorna à Idade Média para lembrar que no feudalismo a oposição entre domínio privado e autonomia pública já não se dava. O domínio privado persistia, claro, como o era desde a antiguidade. E continuará assim até que a esfera pública venha dissolvê-lo, mas já em meados do século XX, né, que é o momento que até os lares são invadidos por concepções da esfera pública. Não existe mais o indivíduo privado, né, que pode bater nos filhos, que pode agredir a mulher, enfim, já há uma mediação do Estado para as relações mais íntimas, inclusive. Né. O interessante, porém, é recuperar o movimento de fundação dessa autonomia pública do indivíduo. Porque as relações de poder feudais, a gente sabe, elas se fragmentavam numa teia de comunicações entre o servo e o seu senhor. E o senhor, por sua vez, era o servo de um senhor mais senhor. Né? E seguia assim numa escala de ampliação de poder até chegar à cúpula do Estado, ou seja, o rei. Né? Nesse momento, ou seja, no final da Idade Média, até o final da Idade Média, a distinção entre o que é privado e o que é público se dá pela ideia de posse. Há relações públicas na construção e manutenção do que é posse de mais de um sujeito. E aqui mais uma citação direta a Habermas: cada oposição remete a elementos cooperativos, na medida em que se afirmavam nas relações feudais de produção. O domínio comunal é público, né, do latim publicar. O poço, a praça do mercado são acessíveis publicamente para o uso comum. Ou seja, né, você tem um poço numa praça, mais de uma pessoa usa, sem prejuízo a que usará em seguida, então isso é um bem público. Né? Ele é uma posse de mais de uma pessoa, mas sempre está ligado a uma ideia de posse, ainda que de posse coletiva. Perceba que estamos tratando de uma comunidade fechada em si,
né? O poço é um bem público, mas é um bem público dos que o usam. Não do rei, né? Pensando esse rei como uma pessoa que bebe água também, né? Mas que tem o seu próprio poço nas imediações ali do seu castelo. Mas é simbolicamente também pertencente ao rei como todo o território por ele governado. Então, como então esse poder real se fará representar até mesmo na mais singela praça do mais distante condado? Como o rei se fará dono de um poço do qual ele não bebe água? Essa que é a questão pré-moderna sobre a ideia de público e a ideia de bem. Então, através de um fenômeno que para Habermas representa um precursor da esfera pública burguesa, a esfera pública representativa. É isso que está ocorrendo nesse momento aqui do final da Idade Média. Então, mais uma citação do Habermas. Quando o soberano reunia em torno de si os senhores temporais e espirituais, os cavaleiros, os prelados e os estamentos, não se tratava de uma assembleia de delegados em que alguém representava outros, enquanto o príncipe e seus estamentos territoriais são o país, em vez de simplesmente substituí-lo ou de representá-lo, eles podem representá-lo em um sentido específico. Eles representam a sua dominação diante do povo e não para o povo. Então, essa esfera pública representativa, ela se materializa por símbolos ligados a atributos pessoais, tais como insígnias, vestimentas, hábitos, e uma retórica que é específica da nobreza, né? Marcas de linguagem, formas de discurso, formas de interação entre a própria nobreza e para com o rei. A vida, são as chamadas virtudes da nobreza, né? A vida na corte, porém, não é uma esfera de comunicação política, a gente tem que lembrar disso. Os nobres ali são a totalidade do território curvando-se diante do poder real. Eles representam o povo para o rei e o rei para o povo. A analogia de Habermas, feita a partir de uma inteligente aproximação etimológica, é com a estrutura do exército. O exército tem a figura do private soldier, que seria o soldado raso, né? E por que ele é privado, o soldado raso? Por que ele é private? Porque ele não comanda ninguém, ou seja, ele não representa ninguém a não ser a si mesmo. Ele é um elemento, ele é uma célula, ele não tem nenhum poder sobre outro. Ele é responsável apenas por si e por cumprir ordens. Já o oficialato, formado por possuidores de batalhões, com seus trajes, né, a rigor, o peito cravejado de medalhas, postura ereta. Esses caras representam a dignidade do exército, do qual, percebam, o soldado é a parte construtora, embora ele próprio não a represente. A dignidade do exército é a dignidade da ordem, da força, da tomada de território. Feita a força que gera isso é formada pelas células dos soldados. Mas quem vai representar essa dignidade e não vai sujar os pés de lama para tomar nenhum território é o oficial. Então, no início da modernidade, cito Habermas, o nobre da terra, independente, apoiado em sua dominação feudal, perde a sua força de representação. A festa barroca perde algo da sua publicidade, né? O teatro, a dança e o torneio transferem-se gradualmente das ruas e praças para os salões do castelo. A vida cortesã, portanto, vai se tornando desconectada do mundo exterior, né? E aqui a gente não pode deixar de lembrar do sempre citado estado de coisas da monarquia francesa às vésperas da Revolução, ou seja, uma corte, uma estrutura de dominação completamente alienada da população, que ela supostamente são os estamentos superiores. Trata-se então do ponto de ruptura, de um processo de dissolução dessa esfera pública representativa. O capitalismo financeiro e mercantil,
né, que começa ali desde o século XIII, vai introduzir o burguês nessa relação simbólica. Inicialmente, o burguês é integrado à antiga ordem de dominação sem muito esforço, mas numa posição inferior à da nobreza tradicional. O burguês é o novo rico da nobreza. É alguém que tem as posses, que tem os acessos, mas não tem a finesse própria da nobreza tradicional. Então, à medida que a burguesia começa a compreender a natureza do seu poder, começa a entender por que é poderosa, começa a surgir, então, valores e demandas que são próprias dessa classe, que são da burguesia, e que não são valores emprestados da nobreza que a burguesia quer, então, vestir, né, para se transformar ela própria em nobreza. Para entender a constituição da esfera pública burguesa, a gente deve atentar para o surgimento de 3 instituições que vão surgir mais ou menos ao mesmo tempo, ou em tempos bastante próximos para os padrões da época, né? Que é a Bolsa de Valores, os Correios e a imprensa. Percebam que os 3 tratam de uma mesma commodity, que é informação. Esse é o bem mais desejado pelo burguês, porque é o que possibilita os negócios lucrativos. Para isso, os agentes de comércio se filiavam a entidades de classe, que regularmente os enviavam pelo correio notícias sobre o setor. Essas notícias ainda não eram notícias públicas, né, no sentido contemporâneo, pois elas circulavam no meio privativo, que é a correspondência, além de empilhar informações técnicas num jargão que é próprio de determinado setor. Mas vejam que coisa bela, que coisa incrível é o espírito do capitalismo, né? A difusão de informações sobre valores transformou a própria informação num valor, né? E quando a informação se torna um valor, o noticiário profissional passa então a se submeter às mesmas leis de mercado, né? Como, por exemplo, o desejo da ampliação do número de consumidores para o aumento dos lucros. Quanto mais pessoas pudessem se interessar por uma informação, mais valor de mercado, evidentemente, ela tem. Então percebam, meus queridos colegas, que ainda não temos uma esfera, mas já temos um público. A administração pública vai aproveitar esse novo canal recém-surgido, a imprensa, que surge do correio. Por isso muitos jornais têm nome de correio, mail, post, correio disso, né? Então o poder, o soberano, vai se aproveitar disso para anunciar ordens e decretos. Só que nós sabemos também que a comunicação é sempre uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que a nascente imprensa levou o Estado ao público, trouxe o público aos assuntos do Estado, né? O caldo cultural da esfera pública moderna, então, agora começa a engrossar. Ao contrário da nobreza medieval, que discutia, né, códigos de indumentária, jogos, duelos, esse tipo de coisa, a burguesia discute taxações, impostos, enfim, a regulação da economia, que é o que interessa à vida burguesa. Então, a agitação dos cafés, dos nascentes espaço público, é derivativa do confronto entre entendimentos pessoais sobre determinado tema, né? Cria-se, então, um debate público sobre temas públicos que se tornaram temas públicos concernentes à gestão do Estado. Ou seja, gestão do Estado, portanto, função primária do gestor, mas o tema, mas o assunto é público e está sendo debatido publicamente. Então, a produção de sínteses dotada de coesão e alguma representatividade daqueles que a produziram são possíveis por conta de uma regulação que se estabeleceu organicamente e que Habermas chama de discussão pública mediante razões, que é uma das suas construções teóricas mais recorrentes ao longo da sua obra. Um processo contínuo e ainda hoje longe do seu apogeu, evidentemente. Em um momento de decisões políticas, como hoje, campanhas de deslegitimação do outro e, ainda mais triste, uma descrença na possibilidade de o calor dos debates públicos produzirem alguma luz,
É importante relembrarmos que o homem e a mulher modernos são ainda mais gregários do que o homem grego. E é estimulante conceber que mesmo essa breve exposição, né, é capaz de gerar algum tipo de vínculo entre nós que estamos aqui. E essa fricção de ideias cria uma centelha de força social, né, um jaule democrático, eu diria, que não poderia existir se vocês não estivessem aqui. Então é isso. Muito obrigado.